Fala pessoal, me chamo Felipe e hoje nesse vídeo aqui, muito simples, vou falar um pouquinho sobre frações e operações com frações. Bem, eu estudo engenharia elétrica, estou no segundo período e um dos maiores desafios da engenharia é a matemática, é cálculo. E uma das coisas que gera muita dúvida nas pessoas são as frações e suas operações com frações, né? E dominar um pouco, ou o suficiente, ou bastante dessa ferramenta matemática é muito importante, principalmente em cálculo 1, cálculo 2 e nas outras matérias também, a álgebra, para quem tem álgebra 1 e 2 também é muito importante. Então, vamos lá, siga-me. Bem, primeiro, vamos conceituar. O que é uma fração? Uma fração, ela é uma representação de uma divisão entre dois números inteiros. Ou seja, é uma divisão não resolvida. É uma expressão de uma divisão. Então, toda vez que você pensar no que é uma fração, você se recorda disso. Uma fração é nada mais do que uma divisão não resolvida. Nós temos aqui essa elaboração simples da estrutura de uma fração. A sobre B é igual a dividido por B, sendo B diferente de zero, né? Então, o número pelo qual você está dividindo ele tem que ser diferente de zero. Aqui nós temos a estrutura de uma fração, né? Primeiro, o número da parte de cima de uma fração ele é um numerador, como conseguimos visualizar no lado esquerdo, né? O A ele é um numerador e ele é um número que será dividido. Lembrando novamente, uma fração é uma divisão. O número de baixo ele é o denominador, é um número pelo qual iremos dividir alguma coisa, né? A divide-se por B. No lado direito a gente consegue visualizar bem mais explicitamente o que eu quero dizer com tudo isso que acabei de afirmar. 6 dividido por 3 é igual a 2, então nós temos a nossa fração ali, 6 terços, ou 6 sobre 3, que equivale a 2. Maravilha! Municiado já dessa breve introdução e também conceito do que seria, o que é uma fração, vamos então para a primeira ou as primeiras formas de operação com fração, que é soma e subtração. Com o mesmo denominador, né? Quando os denominadores de duas frações, as quais vamos operar, são iguais, mantemos os denominadores e operamos os numeradores. Como, por exemplo, aí na sua tela, nós temos 5 quartos mais 3 quartos, que equivale a 8 quartos. Veja, como os denominadores, né, das duas frações são iguais, é o número 4, o denominador 4, ele é conservado, ele se mantém, e soma-se apenas o numerador, a parte de cima da fração, que será dividida, né? E o mesmo equivale à subtração. Nós temos 8 terços menos 6 terços é igual a 2 terços. Veja novamente, 8 menos 6 é 2, conserva-se os denominadores, mantém-se 3, 2 terços. Essa parte é bem fácil, né, das operações com fração, quando nós temos denominadores iguais na soma e na subtração. Porém, quando os denominadores são diferentes, é necessário calcular o MMC dos denominadores para depois nós operarmos as frações. Da seguinte maneira, eu vou ilustrar para você aqui. Nós temos essa fração, né? Ou melhor, essas frações, 5 sexto e 3 quarto, e nós queremos somá-las, queremos fazer uma soma entre elas. Primeiro eu vou descobrir o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre os dois. E faço da seguinte forma, eu quero saber entre 4 e 6. Eu coloco aqui o número 4, vamos saber o número 4, vou desenhar aqui para você, e o número 6. E vou descobrir o MMC entre eles. Maravilha, eu começo pelo número 2 para dividi-los, né? Os dois números são divisíveis por 2. O 4, portanto, dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3.
Novamente eu repito o número 2 e vou ficar com 1 e 3. Agora eu vou utilizar o número 3 para dividir o meu número 3 nesse cálculo de MMC. Então eu vou ficar com 1 e 1. Quando os dois números que eu estou tentando descobrir o MMC eles chegam a 1, eu finalizo a parte das divisões e agora eu faço uma multiplicação entre os divisores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, um MMC entre 4 e 6 é 12. Maravilha. Então, eu reescrevo a minha fração, as minhas frações da seguinte forma. Elas vêm para cá e tornam-se 5 dozeavos mais 3 dozeavos. Mas é o seguinte, eu já não vou somar, eu não vou somar direto aqui, eu preciso fazer outra coisa. Eu pego esse novo denominador aqui e divido pelos denominadores anteriores. Eu vou dividir pelos denominadores anteriores. Vou pegar 12 e dividir por 6. Vou pegar o 12 e dividir por 4. E o quociente dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador, para ter novos numeradores. Então, vamos lá. Na primeira fração, a da esquerda, vou pegar o número 12 e divido por 6. Eu vou ter o quociente número 2. Então, minha primeira fração vai ficar 5 vezes 2 sobre 12. Já a minha segunda fração, eu vou repetir o processo. Pegar o novo denominador, que é 12, dividir por 4. 12 dividido por 4. Obtenho o quociente número 3. Vou multiplicar pelo numerador. 3 vezes 3 eu tenho 9. Portanto, minha nova fração será 3 vezes 3 sobre 12. Isso aqui, vou colocar agora embaixo, né? Vai ficar 10 sobre 12 mais 9 sobre 12. Perfeito. Agora sim eu somo as minhas frações. 10 mais 9 eu tenho 19. Conservo o denominador e tenho 12. É assim que se soma frações com denominadores diferentes. E o mesmo processo se repete na subtração. Se eu tenho uma subtração entre frações com denominadores diferentes, eu repito o mesmo processo, eu faço a mesma coisa, eu encontro o MMC, descubro um novo denominador que será o mesmo para as duas frações, depois eu pego esse denominador, divido por cada denominador anterior e multiplico pelos numeradores para obter novas frações. E, portanto, nós temos aqui o nosso resultado dessa soma. Maravilha, vamos para o próximo passo, simplificando o resultado, né? Nós temos aqui outras duas frações para serem somadas, 2 quartos mais 3 décimos, né? Novamente, encontrar o MMC entre os denominadores. É o primeiro passo a ser feito nessa soma, né? Nós temos denominadores diferentes. O MMC entre 4 e 10 vamos montar aqui o esqueminha do MMC para facilitar. Começo pelo número 2. Os dois números são divisíveis por 2, então nós temos 2 e 5. Novamente, nós temos um número que é divisível por 2, então repetimos. Nós vamos ter 1 como o resto, finalizamos a divisão ali. Sobrou nosso 5, que pode ser dividido por 5. Então, sobrou 1 e 1
E agora multiplicamos. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. Encontramos o MMC entre 4 e 10. Maravilha! Então vamos lá para o nosso outro lado, para deixar nossas novas frações aqui, que nós temos 2 sobre 20 mais 3 sobre 20. No entanto, nós temos que fazer aquele outro processo. Pegar o novo denominador, que é 20, e dividir pelos denominadores anteriores, que é 4 e 10. Então, nossas frações vão ficar 20 dividido por 4, que é 5. Então, nós vamos ter 2 vezes 5 dividido por 20, mais 20 dividido por 10, nós temos 2. 3 vezes 2 sobre 20. Vou escrever aqui na parte inferior que nós vamos ter, portanto, 10 sobre 20 mais 6 sobre 20, que é igual a 16 sobre 20. Maravilha! Nós não podemos deixar o resultado assim. Se nós deixarmos a fração como 16 sobre 20, em muitas provas de cálculo 1, por exemplo, e das demais cálculos também, demais disciplinas da engenharia que você faz cálculos que resultam em fração, se você deixar como está, o professor pode desconsiderar. Se o professor for muito rígido. Se o professor for bonzinho, ele vai até amenizar isso, deixar a anotação ali, para na próxima prova você não cometer isso. Por quê? Chegou na fração, você somou as frações, ok. Mas agora você precisa simplificar essas frações. Você vai deduzir o máximo divisor comum entre os dois números. Nós podemos observar que 16 e 20, eles são divisíveis por 4. O 20, ele é também divisível por 5, mas o 16 não. O 16 não se divide por 5. Então, o único número entre os dois que divide os dois, né, e é esse divisor máximo, é 4. Então, nós vamos dividir o 16 por 4 e dividir o 20 por 4. E a nossa fração final, portanto, é 4 sobre 5. E se você quiser ter certeza que a sua simplificação está correta, é só fazer o seguinte. Lembre-se lá do conceito que eu comentei no início. Uma fração é a expressão de uma divisão ainda não realizada, né? Então, 16 dividido por 20 é igual a 0,8. 16 dividido por 20 é igual a 0,8. E 4 dividido por 5 também tem que dar 0,8. E é o resultado de 4 dividido por 5. Também é 0,8. Ou seja, toda vez que você fizer uma simplificação e quiser descobrir se a sua simplificação está correta, divide a primeira fração e depois divide a segunda fração. Deu o mesmo resultado, a simplificação está correta. Então, lembrando, simplificar uma fração é você pegar ela e dividir numerador e denominador pelo máximo divisor comum entre eles, para você obter uma fração mais simples, com números menores. Você que vai entrar em engenharia, você que vai prestar algum concurso, fazer vestibular, se você não simplificar a sua fração, você pode ter a sua questão desconsiderada, você pode não acertar, em caso seja uma prova objetiva também, você não conseguir chegar no resultado, talvez seja porque você esqueceu de simplificar o seu resultado, simplificar a sua fração. Então é um detalhe muito importante. Multiplicação de fração é uma coisa muito mais fácil do que soma entre frações com denominadores diferentes, e também subtração de denominadores diferentes. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Na multiplicação, multiplica-se numerador por numerador e denominador por
denominador. E aqui nós podemos observar 5 vezes 2 é 10, 2 vezes 4 é 8. A regra da simplificação, ambos são divisíveis por 2, ambos são divisíveis por 2, 10 dividido por 2 é 5 e 8 dividido por 2 é 4, então a fração final é 5 quartos. Nós temos um outro exemplo embaixo. Multiplicando numerador por numerador, nós obtemos 16. Denominador por denominador, nós obtemos 12. 16 dozeavos, que pode ser simplificado, já que ambos são divisíveis por 4, para 4 terços. Se você quer se certificar que está correto, você pode dividir 16 por 12 e dividir também 4 por 3 e obterá o mesmo resultado. Divisão de fração. Divisão de fração também é fácil, não é difícil, né? Eu vou mostrar aqui mais ou menos o passo a passo. Na multiplicação não era necessário, era bem facinho mesmo. Na divisão, nós conservamos a primeira fração, que é a fração da esquerda, 4 terços, e multiplicamos ela pelo inverso da segunda. O inverso da segunda fração, nesse caso, nós temos 5 sextos, você pega o denominador e sobe ele, pega um numerador e desce ele. Então nós temos 5 sextos, passamos a ter 6 quintos. Nós pegamos essa fração inversa e montamos uma nova operação. Nós vamos ter, portanto, 4 terços vezes 6 quintos. Nós vamos ter uma nova fração que será 24 sobre 15. Podemos simplificar essas frações dividindo elas por 3, que é o máximo divisor comum entre 24 e 15. Pegamos 24, dividimos por 3, nós vamos ter 8. E 15 dividido por 3, nós vamos ter 5. 8 quintos é a nossa nova fração. Bem, aqui as observações finais, né? Que é a atenção com sinais nas operações com fração. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui. Nós podemos ter a seguinte fração: 4 sobre menos 3. Você não pode deixar essa fração dessa forma se ela for resultado de uma conta, né? Vamos supor que você está resolvendo a seguinte equação: menos 3x é igual a 4. Para resolver essa equação, eu vou deixar ela como x é igual a 4 sobre menos 3. Só que eu não posso deixar ela assim. Quando eu tenho um número positivo dividido por um negativo, ou um número negativo dividido por um positivo numa fração, eu deixo a fração da seguinte forma: x é igual a menos 4 sobre 3, pois o resultado dessa divisão é um número negativo. Então você deixa dessa forma. Agora vamos supor, utilizando esse mesmo caso, que nós temos menos 3x igual, não a 4, a menos 4. Evidentemente que nós vamos deixar que x é menos 4 sobre menos 3. Lembre-se que fração é expressão de uma divisão. Se nós temos um número negativo e dividimos por um número negativo, o resultado disso é um número positivo. Então, o seu resultado final numa equação que fica um número negativo sobre um número negativo, você deixa uma fração positiva. Fica 4 sobre 3. Isso aqui é muito importante. Você pode resolver uma questão, sei lá, você resolveu uma função do segundo grau numa prova de cálculo 1 e chegou lá e ficou com menos 4 sobre menos 3. Evidentemente que seu resultado vai estar incorreto. Você tem que deixar ele com a fração positiva, como nesse exemplo aqui. E nas frações aplica-se os mesmos conceitos de sinais em outras situações. Por exemplo, nós podemos ter 2 terços menos
3/4. Nós vamos ter aqui, né, utilizando evidentemente a regra do MMC e etc. Mas o resultado será uma fração positiva, pois menos com menos é mais, né? E o mesmo aplica-se às outras operações em relação aos sinais. Não muda nada, né? São essas outras observações a respeito de operações com frações. Espero que você tenha gostado, que tenha tirado suas dúvidas. Faça a lista de exercícios do seu professor e espero ter ajudado. Até mais!